A Montanha Mágica, de Thomas Mann, passagens e comentários 127. Se você viu 126, 127 é só a gente continuando a leitura. Volto a enfatizar, digressão antes da gente começar, né? A gente simplesmente está continuando a leitura. A importância de perceber a densidade disso daqui, ok? Volto a enfatizar para você porque eu enfatizo para mim todo o tempo que quando eu acabar esse livro eu não vou poder ser ganancioso de ficar pegando livro depois de livro. Eu não digeri 10% do que isso daqui tem para me dar, né? Então, sei lá, eu vou tirar um tempinho e começar novamente a leitura. Então, talvez um dos projetos do canal que a gente vai ter pra frente aí é eu ler o Thomas Mann e tentar retomar tudo isso, né? Repare, digressão do nada, ok? Eu não sei se acontece com você, mas eu vejo acontecendo em tudo quanto é lugar e vejo comigo acontecendo muito, né? Nós somos expostos, às vezes, a ideias interessantíssimas, ideias espirituais, ideias filosóficas, ideias sociais, ideias históricas e assim por diante. Isso acontece também quando a gente lê grande literatura, né? Só que, frequentemente, e eu aqui estou fazendo uma confissão diante de você, talvez você passe um grande tempo, eu devo ter passado uns 15 anos da minha vida, pegando essas ideias isoladamente, justamente pela minha sede de conhecer as grandes ideias, né? Então eu pego uma ideia isolada aqui, uma ideia isolada ali, leio um filósofo aqui, outro filósofo ali, leio mais um filósofo aqui, um outro livro ali, e fechava o livro e falava, ufa, terminei de ler o Merleau-Ponty. Merleau-Ponty é um filósofo francês, sempre gostei dele. Terminei de ler esse livro do Merleau-Ponty, vou ler uma outra coisa aqui, vou ler Heidegger, vou ler Nietzsche e assim por diante. E nunca me preocupei, nessa minha ganância de adquirir momentinhos de sabedoria, eu nunca me preocupei em entregar, não, às vezes eu tenho problema em pronunciar essa palavra, integrar. Eu nunca me preocupei em integrar todos esses momentos de forma que forme um todo forte, robusto, né? Não uma filosofia de curiosidades, né? E aí eu tô falando com você, daqui a pouco tô falando sobre física quântica, não, mas é a teoria do caos e tudo mais. Na verdade é uma salada que eu não sei me localizar, eu só tenho muitas coisas interessantes para falar. Novamente, não quer dizer que essas coisas não sejam verdadeiras, mas elas estão ali espalhadinhas e isoladinhas, né? Eu nunca me preocupei em pegar tudo isso e formar um todo robusto em que eu pudesse me sentir seguro, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque por mais que nós estejamos aqui fazendo um trabalho fora do natural. Se você está seguindo esses vídeos do Thomas Mann, você está fazendo um trabalho fora do natural, né? Por quê? Porque são já uns 180, 190 vídeos falando sobre um livro só, né? Então é normal que nós nos sintamos especiais, né? Mas por mais que seja isso, nós estamos diante de uma coisa tão densa e tão rica aqui, que depois de adquirir tudo isso, o ideal é falar, ótimo, já tenho um ótimo embasamento. E agora eu tenho que tentar segurar tudo isso para mim, né? Então eu não sou a vida intelectual, ser maturo intelectualmente não é conseguir fazer um monte de coisa, nem conseguir escrever um monte de coisa, se eu estou na academia, por exemplo. É ser eu mesmo uma pessoa melhor, né, intelectualmente. Então eu consegui absorver tudo isso. Isso, quando a gente está falando de um cara desse calibre, simplesmente o topo do topo do topo, é trabalho para a vida inteira. Bom, fechei o parênteses, só não tem propósito nenhum esse parênteses, só porque me veio na mente para dizer porque que às vezes eu termino um vídeo sobre uma parte e o próximo vídeo eu só estou continuando, né? Vamos lá, estou na página 113 da Companhia das Letras. É notável, disse ele, o homem não pode fazer... não, isso eu já li no anterior. E aí ele falou que a condição, o Settembrini falou que a condição do Hans é a condição experimental.
E aí o Settembrini, o Hans fala placere experire, né? Riu-se Hans Castorp pronunciando o C, a italiana, e sacudindo a cabeça. Ah, não é placere, não, desculpe, é placet, mas no italiano, se eu não me engano, ele vai ser pronunciado placet, ok? No latim clássico seria placet, ok? Então deixa eu ler mais uma vez. Placet experire. Riu-se Hans Castorp pronunciando o C, a italiana, e sacudindo a cabeça afirmativamente. Sicuro. Sicuro quer dizer certo? Seguramente. Se trata, Settembrini falando, no caso em apreço da paixão respeitável de explorar o mundo e não da mera licenciosidade. Licenciosidade é essa liberdade exagerada. Aqui eu ligo com o vídeo número, com o passagens e comentários, número 124, se eu não estou enganado, 125, desculpe, 125, em que a gente respondia a pergunta por que o Settembrini não pode responder aos enigmas transcendentais. E aí eu falei que um dos motivos era que ele tenta descobrir a moral, ou seja, a vida espiritual, usando a virtude e a razão. E aí eu falei que a virtude, neste caso, é tentar chegar a um fim que já está pré-estabelecido. E a moral é tentar achar uma lógica assim do lucro, vamos colocar assim, para as nossas experiências. Aqui, o Settembrini mostra que é isso mesmo, dizendo o seguinte: tudo bem, pode existir paixão de explorar o mundo, mas não é uma mera licenciosidade, não é sair explorando tudo aí, não, né? O Senhor se não é isso, é o quê? É explorar o mundo já tendo em vistas um objetivo, que é um objetivo respeitável para a salvação da humanidade, para que a gente viva mais, etc, etc. O Senhor mencionou a híbris, serviu-se desse termo. Mas a híbris da razão em face das potências tenebrosas é a mais alta humanidade. Bom, simplificando brutalmente aqui, híbris para os gregos é esse pecado de exagero, né? Você está indo longe demais, ok? É o pecado do ser desmedido, ok? Isso que seria a híbris, né? Então é errado, e por isso que, nisso, na tradição grega, os humanos sofrem, né? Porque eles cometem exagero, eles não têm a segura medida, a certa medida, e aí eles merecem sofrer. Sei lá, vamos pegar lá o Aquiles, né? O Aquiles sentiu muito durante a batalha, o melhor amigo dele, o Patroclo, havia morrido na batalha, e estava ele lá sentindo a sua dor e tudo mais. Mas teve um momento que ele exagera, teve um momento que ele leva aquilo longe demais, ele é cruel demais na batalha, né? E isso não se faz, você perdeu a tua medida, então você está cometendo híbris, né? Isso para os gregos. Agora repare, geralmente você comete híbris contra os deuses, né? Por exemplo, na tragédia, eu acho que é Hipólito, me perdoe se eu não estou sendo... se a minha informação não é tão correta, faz muitos anos que eu li. Mas basicamente é uma tragédia de um homem que gostaria, um rapaz, ele queria ficar puro, né? Ele não queria ter relações carnais com ninguém. E aí qual que é a moral da história? A moral que ele estava cometendo uma híbris contra Afrodite, né? É exagero você querer ter tanta candura assim, é demais, ok? Novamente, isso para os gregos. Para o Settembrini, esses deuses são as potências tenebrosas. Então, se a tua híbris é a híbris com um bom termo, tendo em vistas o bom resultado, uma híbris, digamos assim, da razão, uma híbris que vai gerar lucro, uma híbris racional, então isso é muito bom, é a última humanidade, né? É a mais alta humanidade. E quando atrai sobre si a vingança de divindades ciumentas, por exemplo, quando a arca de luxo vai a pique, ou seja, quando o navio afunda, achamo-nos sempre à frente de um fim honroso.
ok? Então morrer, cometer exagero contra os deuses obscuros e morrer nessa luta é honroso, né? Também a façanha de Prometeu era híbris, e as torturas que ele padeceu no penedo de Sítia são consideradas por nós o mais sagrado dos martírios. Lembre-se que em uma das versões do mito do Prometeu é que o Prometeu roubou o fogo dos deuses, né, e trouxe aos homens, simbolizando assim, ele trouxe a tecnologia, né, a partir do fogo você consegue fazer tudo, você consegue comer melhor, você consegue espantar os predadores, você não é mais um animal parte do meio ambiente, você se impõe, né, no seu ambiente, né? E daí, é claro, você tem construção e você pode descobrir o metal, e aí você pode, se não ter o poder dos deuses, mas você pode ter um caminho, e talvez esse caminho pode chegar até os deuses, né? Sei lá, veja hoje, né? Hoje nós temos a bomba atômica. Não sei, uma bomba atômica ou bomba de hidrogênio, né, contra Zeus. Então o que acontece? O Prometeu foi lá no céu, viu os homens sofrendo e roubou o fogo e deu aos homens, né? E aí, como castigo, Zeus aprisionou Prometeu, que é um titã, em cima de um penedo de Sítia, como o Settembrini nos ensina aqui, e o castigo do Prometeu era que uma águia, se eu não me engano, ia comer o fígado dele durante o dia, e durante a noite o fígado ia regenerar, e aquela tortura ia continuar para toda a eternidade, né? Settembrini diz, olha, porque Prometeu é o fundador da cultura, mitologicamente falando, esse sofrimento e essa híbris dele de querer trazer coisa demais, benefício desmedido aos homens, é uma atitude muito nobre. E ele merece ser honrado por isso, né? Também a façanha de Prometeu era híbris, e as torturas que ele padeceu no penedo de Sítia são consideradas por nós a mais sagrada dos martírios. Mas que se deve dizer daquela outra híbris, da perdição na experiência libidinosa? Então é um outro exagero, você se perder na experiência. A perdição na experiência libidinosa, feita com as potências contrárias à razão e hostis ao gênero humano, a honra nelas? Pode haver honra em tal conduta? Sim ou não? Hans Castorp mexia a colherinha na xicrinha, se bem que esta não tivesse mais nada. Volto a enfatizar, existe esse mundo obscuro, esse mundo que não traz nada. Você se entregar a esse mundo. A pergunta dele é retórica, né? Então você se entregar a esse mundo não tem nada a ver com a híbris de enfrentar os deuses para trazer o conforto e o progresso à humanidade.